sobre relacionamento. E para os irmãos que estão nos acompanhando, os irmãos que estão conosco nessas 4 semanas, observaram que na primeira semana nós falamos sobre as bases, o entendimento da parábola. Antes de começarmos a falar sobre a parábola, a gente precisa entender o que é a parábola, qual o seu significado da parábola. Isso nós tratamos na primeira semana, trabalhando sempre 3 tópicos. E os 3 tópicos que trabalhamos na primeira semana foram o entendimento da parábola, o relacionamento com o inimigo e o poder do entendimento. Essa foi a base onde nós construímos esta mensagem. Na segunda semana, nós demos continuidade falando sobre o tripé que a parábola nos propõe. E aqui nós apresentamos esse tripé sobre a coexistência, a convivência e a permanência. E de posse desse tripé, nós discorremos sobre os tópicos, discernindo sem condenar. Esse foi o primeiro tópico trabalhado na segunda semana. Falamos também sobre firmeza em meio ao caos, como mantermos-nos firmes em meio ao caos. E concluímos na segunda semana falando sobre confiança e cuidado. Concluímos na segunda semana. Na semana passada, ou na terceira semana, nós já partimos para o encerramento e aí trabalhamos o posicionamento do trigo diante de Deus em relação ao convívio no campo. Essa foi a proposta. Como devemos nos posicionar diante de Deus em relação à nossa convivência no campo, no meio do trigo. E eu disse, antes de começar a pregar, que a gente precisava entender, na semana passada, 3 verdades fundamentais que a parábola nos apresentava. Primeiro, que a igreja, ela não está fora do mundo ou desligada do mundo. A igreja, o reino de Deus, ela foi implantado aqui no mundo. Nós estamos aqui. Então não dá para desassociar. É claro, nós estamos convivendo ainda neste mundo. Nós ainda não estamos no paraíso. Nós ainda não estamos no céu. E eu apresentei o versículo que corrobora isso que eu disse, lá em João, no capítulo 17, versículo 15, onde Jesus faz uma oração e diz ao Pai: eu peço a Ti que não os tire do mundo. Eu não estou pedindo para o Senhor os tirar do mundo, mas para o Senhor os livrar do mal. A segunda verdade, antes de começar a pregar a semana passada que eu falei, é que há uma necessidade de interação com o mundo. Nós precisamos interagir com o mundo. Não existe a igreja viver isolada, só interagir com a igreja. Isso é impossível enquanto estivermos aqui. E mostrei na Bíblia que Jesus interagia com as pessoas. Ele era chamado de amigo de publicano, amigo de pecadores e etc. Então, nós apresentamos isso aí. E a terceira verdade apresentada, antes da gente começar a pregar, foi que é possível não se contaminar com o mundo. Veja que nós estamos no mundo, a igreja foi plantada aqui na terra. Veja que nós interagimos com o mundo, mas também
não nos contaminamos com o mundo. Aí eu apresentei alguns versículos. Tiago 4, quem faz-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A recomendação do apóstolo, de Jesus Cristo através do apóstolo. Falei também de Daniel, a igreja do Antigo Testamento ali, Daniel representando o trigo, ele propôs no seu coração não se contaminar. Então, falando essas verdades, nós aplicamos aqui 3 tópicos também, caminhando para o encerramento, que foi discernimento relacional. Nós precisamos ter um discernimento de quem e como nós nos relacionamos. Falamos sobre vigilância em todo tempo e também falamos sobre influência no relacionamento, semana passada. Bom, esses foram as 3 segundas-feiras que nós trouxemos esses tópicos e esses temas para serem trabalhados. Hoje nós estaremos encerrando esse estudo e vamos aqui entender de forma clara e precisa a nossa relação aqui na terra, no reino de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, hoje é o nosso encerramento, nós vamos trabalhar também 3 tópicos importantes. O primeiro deles é: não troque o santo pelo profano. Eu disse o quê? Não. Eu disse o quê? Pelo profano. Eu quero que vocês repitam isso mais uma vez, por gentileza. Não substitua, não troque o santo pelo profano. Percebam, irmãos, que o convívio com o joio faz a gente pegar algumas manias joianas. Joianas é uma palavra que eu inventei que vem de joio, entenda assim, tá? Então, percebam que o convívio com o joio faz com que a gente capte, pegue, se molde a algumas manias do joio, alguns costumes do joio. Porém, a Bíblia, a nossa regra de fé e prática, o nosso manual de instrução, o livro que nos conduz aos céus, ela nos faz alertas, ela nos mostra, nos aponta o caminho, nos dá a direção, nos dá a luz para caminharmos, nos dá o azeite para abastecermos. Ela faz para nós alguns alertas. E esses alertas é justamente para que eu e você, nós, não substituamos, não trocamos aquilo que é santo, aquilo que é justo, aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que gera vida, aquilo que transforma, aquilo que é eterno, pelas coisas profanas, passageiras, terrenas. A Bíblia, ela apresenta para nós conselhos práticos para a nossa vida aqui na terra. Por quê, pastor? Porque Deus sabe que nós estamos plantados no meio de joio. Nós estamos juntos, nós convivemos. E a nossa convivência é longa. É desde a semeadura da semente até a colheita. Amém, meus irmãos? Então não é uma coisa repentina, não é uma coisa fácil, ela é difícil porque é demorada. Agora, o joio, já explicamos aqui nas 3 semanas que passaram, ele tem um objetivo, o joio tem uma meta, o joio tem um serviço, o joio tem um escopo. E nós não podemos cair no conto do joio. Nós não podemos ser iludidos pelo joio.
Por isso que nós não podemos trocar aquilo que é santo pelo profano. Quando nós olhamos 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, veja o que Paulo diz. Ele diz assim: não vos coloqueis, não entrem, não vos ponham em um jugo desigual com os infiéis. Porque não tem comunhão entre justo e injusto. Não tem comunhão entre luz e trevas. Ou seja, irmãos, nós precisamos entender, nós precisamos ter convicção de que nós, apesar de estarmos plantados no campo, aqui no mundo, nós temos que ter para a nossa vida um viver santo, justo e que agrada a Deus, e não podemos, sob nenhuma hipótese, durante a nossa caminhada, trocar aquilo que é dos céus por aquilo que é da terra, aquilo que é de Deus por aquilo que é do inimigo, aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro, aquilo que é santo por aquilo que é profano. E quando nós nos colocamos nesse jugo desigual, nós nos acostumamos, nós pegamos manias, nós pegamos trejeitos, nós parecemos com o joio. E aqui nesta passagem, o apóstolo, ele nos orienta a perceber algumas coisas interessantes. Olhem para mim e prestem atenção. Semana passada, nós falamos que é impossível diferenciar o joio do trigo salvo pelo fruto. Amém? Quem estava aqui semana passada? Você que não estava, talvez não consiga entender, mas quem estava vai lembrar. Então, é impossível. Ora, a única coisa que diferencia o joio do trigo são os frutos. Agora, presta atenção. A Bíblia apresenta para nós que nós somos conhecidos pelos frutos que produzimos. E aqui eu falei o que é que o joio produz e o que é que o trigo produz. Mas perceba que o apóstolo, quando diz assim, não vos meta, não entrem em um jugo desigual, ele está falando para nós que nós precisamos estar com o sinal de alerta ligado, com o sinal de alerta aceso. Por quê? Porque existe joio declarado e existe joio disfarçado. Amém, irmão? Tem joio que diz, eu sou joio mesmo, gosto de ser joio, quero ser joio e vou ser joio até a vida toda. Esse é declarado. Mas tem joio que está disfarçado. Ele tenta imitar. Ele tenta fazer as mesmas coisas, porém, os seus frutos dizem quem eles são. E veja que Paulo, nesse mesmo capítulo de Coríntios, ele fala sobre isso. Ele diz assim, meus irmãos, capítulo 5, versículo 10 e 11, ele diz, meus irmãos, não vos associeis com os devassos que estão entre vocês. Aí ele faz uma ressalva, eu não estou dizendo, eu não estou dizendo que vocês não devem se relacionar com os devassos do mundo, ou seja, joio declarado. Lembra que eu falei semana passada que a interação com o mundo é necessária? Lembra? Então é isso que Paulo está dizendo, vocês vão se relacionar. Agora, quando você sabe que o joio é joio, você já vai para ele blindado, você já vai para ele escudado,
você já vai para ele preparado, porque você está lidando com joio. Amém, meus irmãos? Mas Paulo diz assim, ó, com esses, negocie, com esses até se relacionem. Mas quando eu digo para vocês não associarem com devasso, com profano, eu estou falando com os falsos irmãos, ou seja, o joio que estão no meio de vocês. Disfarçados, ou seja, disfarçados, aqueles que se dizem irmão, mas não são. Amém, meus irmãos? Por quê, pastor? Porque esse é perigoso. Aquele que se diz irmão e não é o joio infiltrado, é aquele que vai tentar fazer você trocar as coisas santas pelas coisas profanas, as coisas justas pelas injustas, as coisas eternas pelas passageiras. Como é? Ele vai dizer para você, eu estou na mesma igreja, sou crente do mesmo jeito, não faço nada do que tu faz e estou abençoada. Tu é besta. Aí vive fazendo isso e isso e anda dessa forma. Eu estou do mesmo jeito, não faço nada, e olha como é que eu estou. Olha o que Paulo diz. Não tenha negócio, não sente com essas pessoas, não coma com esse tipo de gente, não se associe com esse tipo de falso irmão. São falsos, estão no meio de vocês, infiltrados para fazerem com que vocês troquem o santo pelo profano. Amém, meus irmãos? Olha para cá. Quer mais dica? É aqueles que você tem nada a ver isso não, besta, eu mesmo já fiz. Fulano faz direto. Isso tem nada a ver. Você quer ser crente demais. Você quer ser isso demais. Porque, irmãos, olhem para mim, prestem atenção. Presta atenção. A Bíblia nos diz que nós somos um povo separado. A Bíblia diz que nós somos um povo zeloso. E a Bíblia diz que nós somos um povo de boas obras. Cuidado com aquele falso irmão que quer fazer você tropeçar nas pequenas coisas. Falso irmão é joio disfarçado de trigo. Amém? Quem estava aqui na segunda semana disse, lembra que eu falei a missão do joio. Qual é a missão do joio? Fazer você parar de produzir. E o joio disfarçado, o objetivo dele é só esse. É fazer você parar de produzir. Agora olhe para mim e preste atenção. Geralmente, as pessoas que agem dessa forma, não fazem nada, não são frequentes, não são fiéis e estão pelos cantos. Amém? Amém? Agora, qual é a missão deles? O joio quer fazer você entender que já que vocês estão juntos, você pode andar e fazer tudo o que ele faz. Andar como ele anda, vestir o que ele veste, falar o que ele fala, participar do que ele participa e fazer o que ele faz. Agora deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Joio é joio e trigo é trigo. Trigo nunca vai ser joio, joio nunca vai ser trigo. O trigo pode até ter o mesmo destino do joio. Pode. Se tiver a mente roubada pelo joio e parar de produzir e for inútil, pode até ter o mesmo destino,
mas ele nunca vai se transformar em joio, e joio nunca vai se transformar em trigo. Amém, queridos? Então Jesus nos trouxe aqui para quê? Para quê? Porque o convívio com o joio muitas vezes me faz me identificar com ele, pegar as manias dele, os trejeitos dele, a forma dele de ser. Mas entenda uma coisa, irmão, deixa o joio ser joio porque ele nasceu para ser joio, mas você seja trigo porque você nasceu para ser trigo, e trigo produz. Amém? Amém? Existe uma história na Bíblia interessante. Olhem para mim. Lá em João, capítulo 4, versículo 20, todo mundo conhece. Conta a história de quem? Jesus, vamos lá, meio-dia, ele vai descendo, passa por Samaria, encontra quem no poço? A mulher samaritana. Todo mundo conhece. Vocês conhecem a história. Eu não vou contar a história. Eu vou contar algo interessante que a gente não percebe. O que é que há de interessante nessa história que a gente não percebe, pastor? Essa samaritana, presta atenção. Presta atenção. A samaritana, Jesus mostra aqui que ela é trigo. Mas ela estava vivendo como? Por quê, pastor? Está escrito. Às vezes a gente não percebe, mas olha o que ela pergunta a Jesus. Presta atenção. Senhor, onde é o local certo da adoração? Veja que o objetivo do joio é confundir a mente do trigo. Porque os nossos pais dizem que é no monte. Vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. Onde é mesmo? Agora, irmãos, você já parou para pensar por que ela faz essa pergunta? Porque acontece o diálogo, a gente prega sobre o diálogo, a gente prega sobre a conversão dessa mulher, a gente prega sobre a grande evangelista que ela foi, a gente prega pelos resultados, mas a gente não prega por que ela perguntou isso para o Senhor. Veja que ela queria adorar. Ela queria o quê? Veja que ela queria adorar. Então, quando ela percebe quem é Jesus, ela pergunta: qual é o local exato, Senhor? Eu estou confusa. Os nossos pais disseram que é nos montes, mas vocês dizem que é em Jerusalém. E Jesus dá aquela famosa resposta. Ele diz para ela: minha filha, para trigo não tem lugar certo. Todo lugar é certo. No monte, em Jerusalém, em casa, na pia, no poço, no trabalho. É em espírito e em verdade. A hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Mas a pergunta é: por quê? Porque a mente dela foi enganada. Em 930, antes de Jesus, olha, quase 1000 anos atrás, o reino de Israel é dividido. O reino de Israel é o quê, irmãos? Dividido. O Roboão, os irmãos conhecem a história, filho de Salomão ou Solomon, ele assume as duas tribos e meia, na verdade, as duas tribos. Jeroboão assume os restantes das tribos. E o que é que acontece? O povo estava acostumado, diga acostumado, a adorar no templo em Jerusalém. Ali é um só povo, que se dividiram, mas o povo é o mesmo. E todo aquele povo agora dividido, tá? Todo aquele povo que é o mesmo, mas agora dividido, gera uma situação. Qual a situação?
com medo de perder o povo, o rei institui local de adoração nos montes. Diz: olha, a partir de agora, ninguém precisa ir mais para Jerusalém, porque o local de adorar é nos montes. Agora, detalhe, irmãos, aqui tem um detalhe interessante. E a Bíblia fala sobre isso. Por quê? Porque o rei sozinho não tinha poder para validar essa adoração nos montes. Ele precisava de sacerdotes, ele precisava de homens religiosos, ele precisava de pessoas que, em tese, tinha know-how, tinha cacife, tinha autoridade para poder fazer o povo se desviar para os montes. Então foram instituídos sacerdotes dos altos, sacerdotes dos montes, e esses sacerdotes, em conluio com o rei, fez com que o povo desviasse do local da adoração, ou do local da verdadeira adoração. Ou seja, foram introduzidos no meio do povo pessoas para confundir a mente do povo e fazer com que o povo crescesse inimigo dos seus próprios irmãos. Pastor, o senhor falou, não entendi nada. Olhe para mim, presta atenção. Olha o perigo de joio no comando. Olha o perigo de joio com autoridade. Olha o perigo de joio que tem influência. Irmãos, cuidado. A Bíblia diz, Paulo diz, se alguém ou um anjo do céu, ou qualquer ser celestial, vos apresentar um evangelho diferente desse que nós apresentamos para vocês, seja amaldiçoado. Queridos, nós não precisamos de inovações, nós não precisamos da modernidade do evangelho, nós não precisamos reformar a palavra de Deus. O que nós precisamos é crer na palavra de Deus como ela é. Quem é trigo acredita no que está escrito, e ponto final. Ah, pastor, porque eu vi alguém dizendo que, ei, está escrito. Está escrito, não. Então, como diz na linguagem jovial, chuta que é laço. Amém? Eu pastoreava uma congregação num determinado campo, e alguém chegou para mim: pastor, tem uma mulher aí que quer contar um testemunho na igreja. E eu disse: eu vou orar aqui no horário da oração. E terminou a oração, fui falar com a mulher: pois não, minha irmã, o que a senhora deseja? Eu vim contar um testemunho aqui. Foi? Só que o pastor da igreja sou eu, e Deus não falou nada comigo, não. Deus mandou a senhora tem certeza? Mandou, pastor. Mas ele não falou nada comigo, não, irmã. Está tendo alguma coisa errada aí. Mas o que é que a senhora vai falar? Conto para o senhor, não. Só conto lá na frente. Eu disse: minha irmã, então a senhora vai procurar outro lugar para a senhora contar. Que aqui a senhora não vai contar, não. Amém? Amém, pastor. Resumindo, essa irmã, ela foi em outro lugar. E ela disse, e eu já sabia mais ou menos do que se tratava, ela disse que foi no inferno. Irmãos, a Bíblia diz que ninguém foi no inferno. E Jesus diz: quem está lá não sai. Se entrou lá, irmão, esqueça. Ah, pastor, eu fui no inferno. É mentira. Está escrito na Bíblia que ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem. Ninguém foi no inferno a não ser o Senhor que desceu às partes mais baixas. Jesus é outra história.
Então a gente precisa, irmãos, abrir os olhos para essas inovações que querem deturpar a nossa mente. É joio querendo confundir a mente de trigo para que a gente perca o discernimento da verdade que é a palavra de Deus. Então não troque o santo por aquilo que é profano. Porque essa mistura, irmãos, gera confusão. Olhe para mim, um crente com amigo descrente. É mais fácil o crente converter o descrente ou o descrente desconverter o crente? Então, irmãos, não se misture. Não troque aquilo. Outra coisa, olhe para mim, preste atenção. Cuidado com esse negócio de não tem nada a ver, pastor. Ah, isso não tem nada a ver, não. Isso foi no passado. Cuidado com isso. Irmãos, aquilo que é santo é santo. Aquilo que é profano é profano. Aquilo que a Bíblia condena, condena. Aquilo que a Bíblia não condena, não condena. Ponto final. Amém? Amém? E sabe o que acontece, irmão? Nós crentes, a gente vai se misturando tanto com o mundo, que daqui a pouco a gente não sabe mais quem é crente e quem não é. Amém? E nós estamos num período agora bom para pregar, né? Não é? É ou não é? Período de Copa do Mundo. É maravilha. Você vê um grupo de crente torcendo e um grupo de descrente torcendo. Você não sabe quem é crente. O que sai de xingamento, de palavrão, no meio dos crentes é um absurdo. Você quer ver uma coisa? Deixa marcar um jogo no dia de culto. Ah, pastor, sinto muito, mas é o Brasil. Irmão, você pode sentir muito, sentir pouco. Eu não tenho compromisso com quem não tem compromisso. Ah, pastor, só podia mudar o horário do culto. Qual é o horário do culto? Qual é maior, o culto ou o jogo? Hã? Tem gente na dúvida. Então tem que mudar o horário do jogo. O culto permanece o mesmo. Amém, meus irmãos? Ah, pastor, ninguém vai. Eu venho. Minha mulher vem também e meu filho vem, que ele tem que tocar. Amém, meus irmãos? Não troque o santo. Pastor, o senhor é contra futebol? Não, jamais. Gosto de futebol. Agora, isso é entretenimento. É o quê? Entretenimento. Culto é adoração, é louvor, é consagração a Deus. Amém, meus irmãos? E entre o entretenimento e a consagração, eu prefiro a consagração. Amém? Então não troque o quê? Segundo, olhe para mim. Primeiro, não troque o santo pelo profano. Segundo, eu quero sua atenção agora que eu vou falar algo complicado. Sem joio, não tem como valorar o trigo. Amém, querido? Eu disse o quê? Sem joio, não tem como nós valorarmos o trigo, darmos valor ao trigo. Presta atenção, e aí você precisa entender. No relacionamento na vida, nós precisamos, eu disse o quê? Precisamos maximizar o nosso potencial e minimizar as nossas fraquezas. Ah? Então, aquilo que te enfraquece, procure excluir da sua vida, minimize o máximo possível. Mas aquilo que te eleva, que te fortalece, procure maximizar o máximo possível. Eu já disse semana passada, o que nos deixa fraco
é o que nos deixa forte. Você que não veio, não vou repetir hoje, e tem pessoas que fazem errado, tá? Então precisamos maximizar nossa potência e minimizar nossas fraquezas. Isso é a vida aqui na terra, a nossa existência. Bom, vou dar um exemplo para você entender. Exemplo: aquilo que nos afasta de Deus deve ser deve ser o quê? Jesus está falando sobre isso, irmãos. E aqui Jesus não está sendo radical. Jesus está falando a palavra dele, só se tua mão te faz pecar, corte essa mão e joga fora. É melhor você chegar no céu cotó do que com as duas mãos ir para o inferno. Jesus não está mandando ninguém cortar a mão, ele está sendo duro para que o povo entenda a sua fala. Ele está dizendo: aquilo que te afasta de Deus, você deve tirar da sua vida. E aquilo que te aproxima de Deus, você deve buscar para a sua vida. Amém, meus irmãos? Bom, agora, presta atenção. Aquilo que existe, que nos tenta e quer nos afastar de Deus, o joio, entenda aqui joio, isso mesmo
se não me falha a memória, dos maiores avivalistas, dos maiores pregadores nos grandes cruzadas, nos grandes estádios, aquela pessoa que ele descia do palco, a pessoa chegava para ele: lembra que você não é nada, lembra que você é carne podre, você não é nada, foi você que fez nada disso aí, foi Deus, foi o Espírito de Deus, lembra que você não é nada. Amém, querido? E a gente precisa entender que nós não somos nada. É por isso que sem o joio a gente não consegue medir o valor que nós temos diante de Deus. Por isso que às vezes Deus permite o joio, nos dá umas espinhadas, para a gente entender que é Ele e não nós. É Ele que tem e não nós. É Ele que faz e não nós. É Ele que é e não nós. E por isso nós precisamos se achegar mais a Ele. Amém, querido? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, quando o joio te perturbar, você já sabe que é joio. Sabe ou não sabe? Já aprendeu aqui. Comportamento de joio, comportamento já aprendeu. Então, quando o joio te perturbar, você vai bater nele? Vai brigar com ele? Vai arrancar ele? Não. Você vai fazer o quê? Dizer: Senhor, glória a Deus, o Senhor está usando o joio para me mostrar que eu preciso me chegar mais para Ti. Amém, queridos? Então, deixa o joio na sua missão. Por quê, pastor? Porque é na missão do joio que nós encontramos o nosso propósito e descobrimos nossas fraquezas. E qual é a nossas fraquezas? Achar que somos alguma coisa. Amém? Qual é a nossa fraqueza? Qual é a nossa fraqueza? Quem é maior, o Espírito de Deus que está em nós ou o mensageiro de Satanás? Nós, com o Espírito de Deus, somos invencíveis. Pode vir o inferno inteiro. Amém, irmãos? Mas olha o que é que Paulo diz. Quando eu... presta atenção. Vamos entender a entrelinha de Paulo? Vamos entender a entrelinha? Ele diz que foi dado o espinho na carne para ele não se achar, se gloriar, se exaltar. Eu disse: qual é a nossa fraqueza? Então, quando ele ia achar que era alguma coisa... Pastor, e Paulo sofria disso? Sofreu. Claro que ele sofreu. Paulo era homem, igual nós. Tinha vaidades, tinha desejos, tinha fraqueza. Tinha ou não tinha? E às vezes se achava que era alguma coisa. Mas como é que o senhor sabe disso? Está escrito. Como é que ele sabia que era esse espinho? Por que ele se incomodou com esse espinho? Porque ele orou 3 vezes ao Senhor para tirar. Então, alguma vez ele se gloriou e o mensageiro foi lá na cara e: toma, meu filho, tu não é nada. Amém, querido? Então, queridos, olha, presta atenção. Às vezes o joio é só para revelar que nós somos dependentes, carentes daquele que é sobre as nossas vidas. Amém? Então, sem joio não se pode valorar o trigo. Terceiro lugar, e a gente encerra. Primeiro, não troque o santo pelo... Segundo, sem joio não se pode valorar o trigo. E terceiro, a colheita está próxima. Repitam o que eu disse. Mais uma vez. Agora eu queria que você fosse boca de Deus com todo o amor, respeito que você tem pelo irmão que está do lado. Se ele não quiser, não fale.
senão você vai arrumar um inimigo. Amém? Agora, se ele permitir, diga para ele assim, ó, se preocupe não, a colheita está próxima. Ele aceitou que você fale? Aceitou? Então fale de novo, agora você já ficou azado. Fale mais uma vez, se preocupe não, a colheita está próxima. Vai passar. Irmãos, Pedro diz na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 7, diz assim: eis que está próximo o fim de todas as coisas. Aí ele recomenda, ó, sede sóbrios e vigiai em oração. Amém? Eu dei um estudo aqui há pouco tempo, e falei sobre sobriedade, que é o contrário de ébrio. O ébrio não sabe o que faz, não tem noção. O sóbrio sabe o que está fazendo. Então ele diz, ó, sede sóbrios. Saibam o que vocês façam. E vigiai em... Ó, ele está dizendo, o fim de todas as coisas está... Em outras palavras, como a gente está falando de plantio de joio e trigo, a colheita está... Então repitam, a colheita está... Então sede sóbrios, saibam o que vocês estão fazendo e vigiem em oração. Amém, meus irmãos? Irmãos, nosso tempo de plantio, de plantado aqui está acabando. Nós estamos plantados neste mundo, mas nós não somos do mundo. Estamos no, mas não somos do. Eu já falei, nós não somos da terra, nós somos do... Amém, querido? Eu até brinquei aqui, disse que nós somos extraterrestres. Que nós não somos, pelo menos eu não sou da terra. Tá? O meu corpo é da terra, mas eu não sou o meu corpo. Eu não sou o meu corpo. Esse corpo, se eu for voltar para casa antes do arrebatamento, ele vai ficar aqui. Se eu for no arrebatamento, ele vai ter que ser transformado. Percebem? Olha o que é que Jesus fala, ó. Vocês não são da terra, estão com um corpo aí emprestado, temporal, fraco. Quando vocês voltam para casa, esse corpo fica aí, vocês recebem novo corpo. E se vocês estiverem aí até o arrebatamento, eu vou ter que transformar esse corpo de vocês, porque esse corpo é da terra, não sobe, não vai. Amém, meus irmãos? Então nós estamos no mundo, mas não somos do... Estamos plantados, temporal. Nenhuma plantação é para sempre, é até a Repitam, é até a... E a colheita está breve. Breve. Lembrei até daquela música, né? Brevemente vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. Este povo... De novo, vamos lá. Brevemente vai... Que um povo de... Onde está aquele povo assembleiano?
Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: depois desse grande ar, muitos trigo que não produziram vão. Cadê? Mas infelizmente não vão. Quero ouvir você cantar. Onde está? Onde está? Vai dizer nesse momento que ele povo se ama. A colheita está. Então nosso tempo de plantado aqui está acabando, irmão. Essa é uma realidade. Se você acreditar, isto é verdade. Se você não acreditar, isso continua sendo verdade. Se você for trigo, isto é verdade. Se você for joio, isso também é verdade. Não muda. Jesus é quem diz: eu vou, mas volto para buscar vocês e levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então ele vai voltar, a colheita está próxima. Ele diz aqui: na colheita nós vamos arrancar o joio e queimar, mas o trigo vai ser separado e vai para o meu celeiro. Aleluia! A colheita está próxima. Oh, aleluia! Deixa eu te dizer uma coisa: permaneça firme até a colheita. Permaneça firme até a colheita. Não se contamine até a colheita, porque a colheita está próxima. Breve. Oh, glória, aleluia. Oh, não permita que nada te afaste de Jesus. Aí você pergunta para mim: pastor, como eu permanecer até o fim, sem me contaminar, vivendo no meio do joio, vivendo no meio do caos, num tempo tão difícil? Aí eu vou encerrar te dando 3 conselhos. Primeiro deles: mantenha firme a esperança. Eu disse o quê? Mantenha firme a esperança. Irmão, não importa se os jornais dizem que esse negócio de arrebatamento é conto de carochinha, se influenciadores dizem que isso não vai acontecer, se desviado diz que tem 40 anos ouvindo falar e nunca aconteceu, mantenha firme a tua esperança. O arrebatamento é real. Vai acontecer, eu espero hoje. Oh, aleluia! Mantenha firme a esperança. Aleluia! Oracandore manchoe de caia la mandore. Aleluia! Glória!
Aleluia. Ai, a candora manjuída cai. Ai, a mandora candora manjuída cai. Mantenha firme a esperança. Jesus Cristo vai voltar. Amém. Irmãos, existe um texto, um versículo na Bíblia interessante. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Roma, capítulo 5, dos versículos 3 a 5. Eu não sei o versículo todo de cor, os 2 versículos de cor, mas o que é que Paulo está tratando ali? Ele está dizendo bem assim, ó, presta atenção. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Cristo. Qual é a glória de Cristo? O arrebatamento, a conclusão. Mas ele diz assim, mas não só nisso. Aí ele fortalece a minha fé e a sua fé, porque ele diz, mas não só isso, nos gloriamos também na tribulação. Para você que está dizendo que a tribulação está te afastando de Jesus, para você que está dizendo que não vai aguentar por causa dessa tribulação que você está passando, ele diz, nós nos gloriamos também na tribulação. Por quê? Ele explica por quê. Porque a tribulação produz a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Ou seja, quanto mais a tribulação aparece na sua vida, você vai aprendendo a ser paciente, você vai aprendendo a esperar em Deus e manter firme a sua esperança, sabendo que vai passar, Jesus vai nos levar para a glória. Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer: então mantenha firme a esperança. Mantenha firme a esperança. Mantenha firme a esperança. Segundo conselho, entenda uma coisa, presta atenção. Você vai manter firme a esperança na volta de Jesus, e você vai entender uma coisa: tudo passa. Eu disse o que, irmãos? Eu disse o que, irmãos? Eu disse o que, irmãos? Tudo passa. Tudo passa. João, escrevendo na sua primeira epístola, capítulo 2, 15 e 17, ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo, há concupiscência dos olhos e desejo da vida, desejo da carne. Mas o mundo passa com os seus desejos ou concupiscência. Porém, aquele que faz a vontade do Pai, esse permanece para sempre. Irmãos, não faça a vontade, os desejos do mundo, para você não perecer aqui. Faça a vontade do Pai, para você permanecer para sempre. Deus quer você do lado dele, no celeiro dele. Entenda, essas coisas passam, mas quem faz a vontade dele, esse permanece para todo sempre. Onde está aquele povo? Tudo passa. Onde está? Alguém com aquele povo. Qual é o conselho, pastor, para eu permanecer firme e não me contaminar?
mantenha firme a esperança. Entenda que tudo passa. Terceiro, esteja preparado. Amém? Ei, olha para mim. Esse negócio de você perguntar ao crente: e aí, meu irmão, está pronto para o arrebatamento? Não sei, Jesus sabe. Isso é conversa de infiel, de joio. Crente que é crente sabe, diz assim: pastor, o senhor quer saber mesmo? Eu não presto não, pastor. Eu sou um cabra que não presto, mas tem uma coisa, pastor: eu lavei as minhas vestes no sangue do Cordeiro, os meus pecados foram perdoados, e se Jesus voltar agora, eu subirei com Ele. Aleluia. Para falar de preparo, a gente precisa ir para o capítulo 25 de Mateus, a parábola das 10 virgens. 5 preparadas, 5, ei, olha para mim, todas era trigo ali. Ali não tem joio não, viu? Olha para mim. Ah, pastor, era 5 trigo e 5 joio. 10 trigo ali. Peraí, pastor, como assim? É. Só que 5 a Bíblia chama de prudentes. 5 a Bíblia chama de nécias ou loucas. Quem são essas 5? Menino, dando ouvido a joio. Menino, Jesus volta agora não, pode fazer o que tu quiser. Você tem que aproveitar a sua juventude. Deixa tu ser bobo. Jesus vai voltar agora nada. Aproveite, menino, tua juventude. Ser novo. Pastor fala isso que é velho. Você tem que... As 5 loucas era trigo que deram ouvido a joio e se misturou. Ah, vamos lá andar de qualquer jeito mesmo e viver de qualquer jeito. Aí tem um detalhe do texto. A gente precisa se prender aos detalhes. Todas dormiram. Todas o quê? Dormiram. Cansaram, fadigaram e foram descansar. Dormiram. Tem uma diferença: dormir preparado e dormir despreparado. Tem uma diferença. Os irmãos conhecem. Eu, no meu período de formação, por exemplo, a gente estava no quartel. Não sei se Henrique viveu isso, que de um tempo para cá as coisas mudaram. Mas na minha época de formação, na minha época de recruta, quando você estava de plantão, primeiro você não dormia. E quando você tinha um período de cochilo, de descanso, do quarto de hora, você descansava de coturno, fardado e com fuzil na mão. De plantão. Quando alguém te chamava, você estava pronto. Imagine se você tivesse nu, despido. Daqui que fosse botar roupa, botar coturno, botar farda, pegar fuzil. Oh meu Deus, já tinha feito o sererê. Todas dormiram, só que 5 dormiram prontas, preparadas, e 5 despreparadas. Mas diz a Bíblia que à meia-noite saiu o som, o grito, o anúncio. Aí veio o esposo, sair-lhe ao encontro, e elas despertaram. Todas perceberam que as lâmpadas estavam acabando o azeite. As 5 prudentes disseram: epa, está acabando. Ó, reserva.
mais loucas olharam para a vasilha dela. Não tem mais azeite, não tenho reserva, dai-nos do vosso. Ela diz: nananina não. Quando eu estava lá na oração, você estava andando com o joio dizendo: para que isso? Quando ia ter um evento na igreja, eu saía de casa para ensaiar, passava na porta da sua casa, você fica: já vai, né? Puxa saco de pastor. Você não sabia, eu estava juntando azeite. Se eu te dar do meu agora, que eu ajuntei com tanto sacrifício, vai faltar para tu e para mim. Nem tu entra, nem eu entro. Vê se tem alguma venda aberta e corre para comprar. Qual era o horário, irmão? Qual era o horário? Qual era o horário? Irmão, eu entendo aqui como ironia. Eu entendo, Qual venda que está aberta à meia-noite, irmão? Há 2000 anos atrás. Imagine aí, né? Nós estamos em 2026. Qual venda que para vender azeite você vai encontrar aberta meia-noite? E elas saíram. Nem pensaram. Porque o desespero faz a gente perder a razão. Você já ficou desesperado? Fica doido. A gente perde a razão. Nosso cérebro, no momento do desespero, recebe tanta injeção de hormônio que ele perde a razão, o sentido. E elas saíram feito loucas mesmo a procurar. Vem o esposo e diz: entre. E quando elas chegaram, ó, vou botar aqui para não estragar o... Quem é? É nós. Nós quem? As virgens. Quem? As convidadas. Quem? As virgens. Não conheço vocês. A porta está trancada, filha. Trancou, acabou. Aí Jesus conclui dizendo, presta atenção: orem, vigiem, vocês não sabem nem o dia, nem a hora que há de vir o Filho do Homem. A igreja de pé. Depois desse grande acontecimento, muitos crentes desviados, procurando quem ele zombava, quem ele criticava. Mas infelizmente não. Eu quero que você cante com todo o fôlego que Deus te deu. Onde está? Onde está que não? Alguém com para finalizar, cante. Onde está aquele povo barulhento? Vai. Onde está?
Aquele povo foi morar lá em Sião. Aquele povo foi embora. Sião. Amém? Amém? Se relacione, viva, mas não se contamine. Amém, queridos? Meus irmãos, nós vamos orar. Pegue a oferta do Senhor, pegue o dízimo do Senhor. Vamos servir a Deus nesse instante. E enquanto você está pegando a oferta do Senhor, está nos visitando o nosso irmão Michael Oliveira e família. Cadê? O nosso irmão está aqui. Ele é evangelista, não é isso? Ali na Assembleia de Deus do estado do Alagoas. Alagoas. A família do nosso irmão está aí? Ah, não veio, né? Muito bem. Vamos recebê-lo com bem-vindo, irmão. Diga, seja bem-vindo em nome de Jesus. Muito bem. Agora pegue a oferta do Senhor, o dízimo do Senhor. O presbítero Genivaldo vai estar orando, abençoando sua vida. Depois você vai sair do seu lugar, oferecer a Deus o que é de melhor. Você que está nos acompanhando aí pela internet, esse momento é o momento do ofertório. Você pode também ofertar ao Senhor, tá? Pegue, escaneie o QR Code que está na sua tela e ofereça aquilo que você propuser no seu coração. E Deus vai te abençoar. Ora, meu filho. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Oremos. Senhor, mais uma vez estamos agradecidos, Pai, pelo privilégio e oportunidade de nós estarmos reunidos, sendo ministrado através da Tua santa, poderosa palavra. Deus, neste momento, quero te apresentar teus filhos, que são dizimistas e ofertantes da tua casa. Que o Senhor continue, ó Deus, abençoando, Pai, que eles possam saber administrar aquilo que o Senhor tem colocado na vida deles. Senhor, te peço uma bênção especial, que ela seja, ó Pai, recalcada, sacudida e transbordante em nome de Jesus. Amém. No 3 você vai sair do seu lugar, oferecer a Deus o que há de melhor para a sua vida. 1, 2, 1, 2, 3, vai! Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é bom e eterna é a sua vontade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos nós. Amém? Meus queridos e amados irmãos, nós iremos iniciar a nossa reunião. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, declaramos aberta a nossa reunião ordinária de membros, autorizando o seu secretário a fazer a leitura da ata anterior. Nossa reunião é bem rápida, tá? 9 horas a gente termina. Jesus, o Senhor é bom, Pai, eu é que não presto. Ao senhor presidente, membros da diretoria e toda a membresia, assim eu vos cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. A secretaria solicita a leitura da ata anterior pelo segundo secretário. Meus irmãos, a paz do Senhor. 95ª ata da reunião ordinária